Olá, amados, graça e paz. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que tudo opera e executa, sim, aquele que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, do qual pela submissão do coração herdou tudo do Pai. Sim, herdou todo o poder, toda a autoridade, aquele que agindo ele ninguém impedirá. O justo viverá pela fé sois salvos, sois cumpridores, segundo o Espírito, com a ascensão de Cristo, do qual ele nos batizou com fogo. O fogo que é aquele que despedaça todo o jugo do opressor, aonde ele é aquele que está se revelando a todo o mundo, e quando a revelação da luz expulsa todas as trevas, todos os principados e potestades, porque a luz é aquele que os deixa confundidos, a cada dia são enfraquecidos e vencidos, da qual aquele que persevera segundo a luz são aqueles que estão segundo a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e uma vez libertos, uma vez não temos mais segundo maldições, porque aquele que está segundo filhos por adoção estão como filhos, aonde como ramos da videira, produzindo sempre os bons frutos, sem hipocrisia, frutos puros, dignos, frutos de arrependimento, do qual o coração contrito e arrependido ele não despreza, e faz morada em nós, e persevera dia após dia, sendo segundo um alicerce seguro, segundo o Evangelho, que tudo opera e executa em nós. É aonde se edifica, segundo a princípio, o temor é o princípio da sabedoria para se edificar a casa, do qual se consolida através do exercício constante da fé, do qual se alcança o discernimento, examina os espíritos e persevera dia após dia, segundo aquele que tudo opera e executa. Ele é aquele que conhece, ele tem um prumo na mão e conhece. Segundo aquele que edifica, o construtor tem mais honra do que a própria casa. Aquele que faz morada em nós, e nós perseveramos dia após dia, porque tudo ele opera e executa. Ele nos fortalece, nos sustenta, nos capacita nas obras de justiça, aonde dia após dia ele disse: sede meus imitadores, sede santos, sede justos, se vós estáis em mim, demonstrai pelo vosso bom proceder. Como ele está nos dizendo hoje, aqueles que perseveram diligentes, o servo prudente, do qual ele diz: já nem vos chamo de servo, mas vos chamo de amigo, porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. E assim nós perseveramos em mais um dia, segundo aquele que tudo opera e executa, aquele que nos aparta de toda injustiça, sim, aquele que nos ensina estar segundo sede e fome de justiça, que é a comida e a bebida daqueles que fazem a sua vontade. Aonde estamos aqui para anunciar a verdade para aqueles que estão rumo à condenação, venham se arrepender dos seus maus caminhos e alcançar a sabedoria, para que os dias vão bens e longos, e também para aborrecer todos aqueles que falam em seu nome, mas não o conhecem, falam, mas não praticam, e ainda que falam, não estão segundo o anúncio do Evangelho, estão segundo o poder do pecado, segundo a ira, segundo a própria maldição. Falam que vão abençoar, mas até suas bênçãos o Senhor diz que já as amaldiçoou, porque estão suspensos entre o céu e a terra, estão maldito aquele que é pendurado no madeiro. Embora um dia desceram da cruz, crucificando as paixões da carne e do pecado, voltaram novamente, porque o véu lhe foi colocado, e agora já não há expectativa, a não ser para aqueles que ainda têm o seu nome escrito no livro da vida. Pela sua infinita misericórdia e benignidade ele concederá a alguns, mas aqueles que tiveram o nome riscado no livro da vida são aqueles que um dia
ainda que o confessaram de boca como o único e suficiente Salvador de suas vidas, agora estão zombando, insultando. A palavra nos ensina sobre o vitupério. E se através de uma única oblação, o sangue que falou com mais veemência do que o sangue de Abel, até mesmo do que o sangue dos bodes, e foi uma única oblação, agora já não há expectativa para eles, e ainda mais estando zombando, porque a palavra diz que ai daquele que trai o Filho do Homem. São traidores, insubordinados, qualificados, reprovados, que não são possíveis de conduzir a obra, porque aquele que conduz a obra é segundo o Espírito Santo. A palavra diz: ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. Sempre damos liberdade ao Espírito Santo e ele anuncia em nossa boca aquilo que ele está a proceder, da qual ele nos ensina. É aquele que achar ainda que estamos julgando, temos o dom de justiça para julgar em espírito e em verdade. São aqueles que alcançam uma maturidade, daquele que é a plenitude, que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo e nos chama de amigo, e tudo opera e executa. Aquilo que anunciamos, ele está a proceder. Sim, aquele que é todo poderoso, onisciente, onipresente, tudo opera e executa. Aquele que está derrubando a mesa dos cambistas, a cadeira daqueles que vendem pombos, está destruindo todo o altar idólatra, todos os enganadores, ludibriadores, todos aqueles que ensinam o povo a causar ira no Cordeiro de Deus, ciúme, porque a palavra diz que se o povo se arrepender, se humilhar, ele é aquele que sara a terra. E aqueles que, na verdade, são falsos e ludibriadores, desencaminham o povo, estão rumo a perecendo e querem levar, seduzir a muitos, porque o seu pai, o Deus do qual eles falam, é o pai da mentira, da qual o Senhor é aquele que está a vencer todos os altares mentirosos e fraudulentos, aqueles que dão falso testemunho porque não estão em espírito e em verdade. Deus é espírito, assim como se fez um através do Filho, está à procura da geração eleita, sacerdote santo e real, os que a adoram em espírito e em verdade. Outra vez vereis a diferença dos que servem o sadico e o justo e os que servem o rachão maldoso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.